Hoje nós vamos falar do sistema de localização do espaço geográfico, que são as coordenadas geográficas. Então, nessas duas imagens, a gente pode perceber que o Equador é o principal paralelo, os paralelos são as linhas horizontais imaginárias, né, uma invenção do ser humano, um sistema de localização. Então, se a gente for lá, a gente não vai ver uma linha, tá? Então, elas são imaginárias. E o Equador é a linha principal, divide a Terra em dois hemisférios. Hemisfério é cada parte do globo. O hemisfério de cima, que está aqui em laranja, é o hemisfério norte, porque ele está acima da linha do Equador. O hemisfério sul, que está de amarelo, ele é sul porque ele está abaixo da linha do Equador. Então, a gente vai ter algumas outras linhas importantes, como o Trópico de Capricórnio, o Trópico de Câncer, o Círculo Polar Ártico, o Círculo Polar Antártico. Essas 5 linhas são importantes porque elas dividem as zonas térmicas do planeta. Então, entre os trópicos, a gente vai ter a faixa que recebe maior quantidade de radiação solar, portanto, é a faixa intertropical. Entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, nós temos as zonas temperadas. Então, se você quiser ver neve um dia, vá para esses lugares, porque no inverno as temperaturas caem bastante e a gente tem a possibilidade de neve. Nós temos as 4 estações bem definidas nas zonas temperadas. Então, o verão, outono, inverno e primavera são bem definidos, com as folhinhas caindo, com a presença de neve, o degelo nessas áreas. Então, a gente vai ter uma diferenciação de temperatura ao longo do ano. Abaixo do Círculo Polar Antártico, até o Polo Sul, acima do Círculo Polar Ártico, até o Polo Norte, aí a gente vai ter as áreas mais frias do globo. Então, essas áreas a gente vai ter o gelo em todo o ano, né? Então, a gente tem a Antártida, o continente gelado, e no Polo Norte a gente também vai ter uma calota polar bem grossa, porque a gente vai ter baixas temperaturas, tá? Aí aqui a gente vai ter os meridianos, que são as linhas verticais. Então, o meridiano principal é o meridiano de Greenwich. Ele também divide a Terra em 2 hemisférios. O hemisfério oriental, que oriental porque significa o lado que o Sol nasce, portanto, o leste. E o hemisfério ocidental, que significa o lado que o Sol se põe, portanto, hemisfério oeste. Então, a gente vai ter todas as linhas verticais, elas se encontram no Polo Norte, se encontram no Polo Sul, tá? E o meridiano de Greenwich é o principal. É ele que vai ser, os meridianos vão ser importantes, e o meridiano de Greenwich é importante também para os fusos horários, né? Que a gente vai aprender um pouco mais para frente. Então, quando a gente vai ter os meridianos, eles vão ser importantes para o sistema de horas que a gente tem no mundo, que são os fusos horários. Então, aqui vocês têm um mapa, né? É um planisfério político, tem a divisão dos países. Nós temos as linhas horizontais em azul, nós temos as linhas verticais também em azul, que são as coordenadas geográficas. Então, quando a gente fala de coordenada geográfica, a gente está falando do encontro. Então, se eu tenho aqui, né, uma linha de meridiano, uma linha de paralelo, esse encontro aqui é uma coordenada geográfica. Esse encontro aqui em cima é uma coordenada geográfica. Então, quando a gente vai ter o caso as longitudes, no caso desse mapa, né, os numerozinhos estão aparecendo aqui embaixo. Então, a linha vermelha está no 45 graus. 45 graus o quê? Né? Leste ou oeste? Aí a gente tem que ver a partir do meridiano. Então, o meridiano de Greenwich é esse daqui, ó. Esse daqui é o 0 graus. 0 graus. Significa que para este lado aqui é leste, para este lado aqui é oeste. Então, se o 0 está aqui, e eu tenho esse aqui que é o 45 graus, eu vou dizer que este meridiano que está ali na linha vermelha é um meridiano de 45 graus oeste, tá? Por que eu tenho que falar que é oeste? Porque se vocês notarem, aqui desse lado de cá, também tem 45 graus. Por quê? Porque vai de 0 a 180 e de 0 a 180. Então, dos dois lados vai para 180. Ó, nós temos aqui o 0 graus, e aí eu tenho até aqui o 180, que é essa linha vermelha.
Aí eu tenho 0 graus de novo. E eu vou até 180 desse lado aqui, que é essa linha vermelha. Significa que a gente vai ter 0 a 180 graus dos dois lados, tanto para o leste quanto para o oeste. Essa linha vermelha é 45 graus oeste, tá? Isso são os meridianos, as longitudes. O que é longitude? É essa distância. Então, eu sempre vou verificar essas distâncias aqui, ó. Esse aqui é o 0 graus, o meridiano de Greenwich, essa distância aqui. Ah, mas não é mais fácil a gente fazer em linha reta? Não, porque o nosso planeta é curvo. Então, eu não posso fazer em linha reta. Se eu fazer em quilômetros, são muitos quilômetros. Então, eu tenho que fazer em graus, porque o nosso planeta é uma esfera. E aí, a gente vai ter que fazer 360 graus, que é a circunferência da esfera. Por isso que eu tenho 0, 180 mais 0, 180. Então, 180 mais 180, 360, que é os graus da circunferência, tá? Então, o nosso planeta é redondo. A gente vai falar desta maneira. Portanto, a gente não pode fazer em linha reta. A gente tá falando em linhas curvas. É que aqui a gente vai trabalhar em reta porque a gente tá trabalhando com o mapa, tá? Os barbantes são os paralelos, tá? Então, eu separei aqui 2 paralelos. Então, significa que esses paralelos aqui, ó, se vocês olharem, né, o 0 graus está aqui, ó, Equador, 0 graus. Então, eu estou colocando aqui o 45 graus e aqui 45 graus. Então, novamente, eu tenho 45 graus, mas eu estou falando da latitude. O que é a latitude? É a distância entre a linha do paralelo que eu quero até o Equador. Então, essa distância aqui também curva, tá? Por isso que a gente vai fazer em graus. Essa distância aqui é de 45 graus. Essa distância aqui é de 45 graus. Então, para diferenciar os dois pontos, esse ponto desse ponto, que são bem longe um dos outros, eu tenho que colocar se é norte ou sul. Então, esse ponto aqui, ele tem latitude 45 graus sul. Por que sul? Porque está abaixo da linha do Equador. Esse ponto aqui é 45 graus norte. Por que norte? Porque está acima da linha do Equador. Então, a gente pode pensar em pontos qualquer lugar da superfície terrestre. Então, eu sempre vou ter uma latitude e uma longitude. Então, se eu colocar, por exemplo, né? O barco está perdido, né? Eu não sei onde eu estou, mas você tem um mapa e você sabe calcular, aí você pode ver pela distância que você está do horizonte, e aí você marca as latitudes e as longitudes. Então, eu consigo saber, por exemplo, que esse ponto aqui, ele tem uma latitude de 13 graus sul, porque está abaixo da linha do Equador, e eu sei que ele vai ter uma longitude de 105 graus a oeste. Então, é assim que a gente marca as coordenadas. Esse é um exercício que eu gosto bastante de fazer em sala de aula, mas devido às circunstâncias, vou fazer por vídeo. Então, a linha vermelha eu estou marcando o meridiano de Greenwich, o barbante é a linha do Equador. Então, aqui a gente vai ter os 4 hemisférios. Notem que a gente sempre vai falar de um lugar com pelo menos em 2 hemisférios. Por quê? Porque a gente tem 2 linhas. Então, a linha do Equador, que é o barbante, ela divide o hemisfério norte, que está acima do Equador, e sul, que está abaixo do Equador. Então, tudo isso aqui está no hemisfério sul, tudo isso aqui está no hemisfério norte, tá? E a gente também vai ter o meridiano de Greenwich, que é o barbante, que também vai dividir a Terra em 2 hemisférios. A gente vai ter o lado oriental, que é tudo isso daqui, e a gente vai ter o lado ocidental. A gente também vai chamar de hemisfério leste e hemisfério oeste. Então, eu posso perceber, por exemplo, que o Brasil, que é cortado pela linha do Equador, ele vai ter, né? Ele vai estar em 3 hemisférios, porque ele está cortado pela linha do Equador. O Equador passa pelo Brasil. Então, eu vou ter esses estados aqui. Uma pequena parte do Brasil no hemisfério norte. Uma grande parte do Brasil no hemisfério sul. E estamos do lado oeste do meridiano. Portanto, estamos do lado ocidental
hemisfério oeste. Então, o Brasil está em 3 hemisférios. Uma pequena parte no hemisfério norte, uma grande parte no hemisfério sul e todo ele no hemisfério oeste, tá? Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos está acima da linha do Equador, totalmente acima. Então, ele está somente no hemisfério norte e está do lado oeste do meridiano. Portanto, está totalmente no hemisfério ocidental. E se a gente olhar deste lado, a China está totalmente no hemisfério norte, porque ela está acima do Equador, e ela está totalmente a leste do meridiano, portanto, no hemisfério oriental. A Austrália está totalmente abaixo do Equador, portanto, está no hemisfério sul. Está totalmente a leste do meridiano, portanto, está no hemisfério oriental. Então, essa é uma atividade que eu gosto bastante de fazer com vocês em sala de aula e que, se vocês quiserem, vocês podem, né, olhar no mapa e fazer esse exercício. Então, vocês podem pensar, eu quero saber do México. Então, vocês vão ter que procurar o México, né? O México está aqui, ó. Em qual hemisfério o México está? Norte, sul, leste ou oeste? Eu quero também saber da África do Sul. Tem que procurar a África do Sul, que ela está aqui. Então, qual hemisfério? Quais hemisférios a África do Sul está? Eu quero saber da Índia. A Índia está aqui. Quais hemisférios que a Índia se encontra? Eu quero saber da Indonésia. Olha, ela é cortada pela linha do Equador. Então, ela vai estar em 2 hemisférios, norte e sul, e um hemisfério em relação ao meridiano. Eu quero saber da Mauritânia. A Mauritânia está aqui, ó. Ela está cortada pelo meridiano. Então, ela vai estar em um hemisfério em relação ao Equador e em 2 hemisférios em relação ao meridiano de Greenwich. Então, a gente pode pensar os continentes dessa maneira também. Então, aqui eu tenho o continente da América. A América está totalmente no hemisfério ocidental. Eu quero pensar na África. A África está em 4 hemisférios. Por quê? Porque ela é atravessada pela linha do Equador, então tem uma parte no norte, uma parte no sul. Ela também é atravessada pelo meridiano, uma pequena parte para o oeste, uma grande parte para o leste. Eu quero saber da Europa. A Europa também é atravessada pelo meridiano, então significa que tem uma pequena parte da Europa do lado oeste, uma grande parte da Europa do lado leste. Está totalmente acima da linha do Equador, portanto, no hemisfério norte. Eu quero saber da Ásia. A Ásia é o maior continente que a gente tem no mundo. A Ásia é cortada pelo Equador ao sul. Então, significa que tem uma pequena parte dela no hemisfério sul e uma grande parte dela no hemisfério norte. E ela está totalmente do lado leste. Eu quero saber da Oceania. E essas ilhas aqui que fazem parte da Oceania? Então, a gente tem uma pequena parte da Oceania no hemisfério norte, uma grande parte da Oceania no hemisfério sul. Ela está a leste do meridiano, portanto, ela está totalmente no hemisfério oriental. E a Antártida? A Antártida é isso aqui de baixo. Então, a Antártida é cortada pelo meridiano de Greenwich. Significa que uma parte dela é no leste, uma parte dela é do oeste. Mas é esquisito pensar na Antártida assim. É verdade, porque ela é unida e ela continua sendo dividida pelo meridiano de Greenwich. Então, ela vai ter uma parte no hemisfério leste, uma parte no hemisfério oeste e totalmente no hemisfério sul. Essa é o formato da Antártida no Polo Sul. Esse aqui é o Polo Norte. Percebam que vai ter só calota polar, não tem continente embaixo do gelo. É só água. Esse aqui é o Polo Norte.